Hello, meus amores, good morning, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos iniciar a unidade 12. Nessa unidade, a gente vai estudar um pouco sobre quantidades e também sobre o plural de algumas palavras. Então, nessa primeira figura, a gente observa que os alunos, eles estão aqui na escola e a professora faz algumas perguntas para eles, para os alunos. Então, o que será que ela pergunta aí para eles? Então, a gente vai respondendo, essas perguntinhas aqui do para iniciar. Nós vamos ver aqui, primeiro, que tipo de pergunta a turma vai praticar na aula. Depois, quais são as duas perguntas feitas pela professora. E, por último, vocês vão ter que pensar e escrever aí uma nova pergunta sobre quantidade em inglês. Então, vamos lá. A professora, ela faz o seguinte, ela pergunta o seguinte para os alunos. Class, let's practice questions about quantities today, ok? Então, ela diz para os alunos que na aula do dia eles irão praticar algumas perguntas sobre quantidades. E aí, ela começa perguntando para Eduardo o seguinte. Eduardo, how many letters are there in the alphabet? How many letters are there in the alphabet? Então, ela pergunta para o Eduardo quantas letras tem no alfabeto. Então, quando a gente for perguntar quantidades, a gente vai utilizar how many, como ela está utilizando aí. How many para coisas que nós podemos contar, certo? Então, aí, já que a gente pode contar quantas letras nós temos no alfabeto, então, a professora perguntou, how many letters are there in the alphabet? Quantas letras tem no alfabeto? E o Eduardo respondeu, there are 26 letters in the alphabet. Então, ele falou que tem 26 letras no alfabeto. Depois, ela perguntou para Cristina, para Cristina. How many seconds are there in a minute? Então, ela perguntou quantos segundos tem em um minuto. E a Cristina respondeu, there are 60 seconds in a minute. Então, a Cristina respondeu que tem 60 segundos em um minuto. E ela concluiu dizendo, very good answers, guys. Boas respostas, pessoal. Então, aí ela perguntou, ela estava perguntando para os seus alunos quantidades das letras do alfabeto e quantos segundos tem em um minuto, certo? E aí, utilizando esse how many, vocês vão pensar em alguma coisa, em a quantidade de alguma coisa, pode ser qualquer coisa. E aí, vocês irão escrever aqui embaixo, na terceira pergunta do para iniciar, vocês irão fazer uma pergunta utilizando aí o how many, certo? Para perguntar a quantidade de alguma coisa em inglês. Na próxima página, nós temos aqui uma tabela. Nessa tabela, nós temos algumas palavras no singular, onde vocês terão que escrever o plural dessas palavras, e temos também algumas palavras que só estão no plural, e aí vocês terão que escrever elas no singular. Mais fácil, né? Então, aí nós temos essa tabela, temos algumas palavras, certo? E a gente vai aprender as regrinhas para escrever essas palavras que nós estamos observando aí, do singular para o plural. Então, nós temos aí girl, que vocês terão que escrever essa palavra no plural. Temos aí a palavra boys, que já está no plural e vocês terão que escrever no singular. Temos man, que está no singular e vão ter que fazer no plural. Temos woman, que está no plural e vocês terão que fazer no singular. Temos também aí child, person, potato, watch, box, day e baby. São as palavras que vocês terão que fazer do singular para o plural. E temos aí tomatoes, kisses, buses, dishes, keys e cities, que estão no plural e vocês terão que fazer aí no singular. Então, existe uma regrinha, certo? Que vão ajudar vocês a escrever essas palavras do singular para o plural da forma correta.
Então, a maioria das palavras, ela vai receber um S, certo? Vai receber um S no final, mas tem alguns que são chamados de plurais irregulares. Então, as palavras que são terminadas com um O e depois do O vem uma vogal, uma consoante, certo? Tem o O, a palavra termina com O e no final tem uma consoante. Então, vocês irão acrescentar o ES no final, certo? Depois tem, por exemplo, tem uma palavra e aí no final dessa palavra tem um O e a última letra da palavra é uma consoante. Então, vocês irão escrever depois dessa consoante o ES. Depois, também as palavras que são terminadas com S, X, SH e CH, vocês irão escrever também o ES, certo? Então, prestem bastante atenção nisso. Escrevam aí se for preciso. As palavras que são terminadas com O e depois do O vem uma consoante. E também as palavras que terminam com S, X, SH e CH. Vocês vão acrescentar no final ES. Nas palavras que terminam com o Y, vocês têm que observar se a letrinha que vem antes do Y for uma vogal, vocês só vão escrever depois do Y um S. Então, as palavras que terminam com o Y, se antes desse Y for uma vogal, vocês irão só acrescentar um S depois do Y. Mas se depois do Y vier uma consoante, antes do Y, perdão, se antes do Y vier uma consoante, vocês vão tirar esse Y daí do lugar e no lugar do Y, vocês vão acrescentar IES, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se for preciso, vão pausando e vão escrevendo aí em cima para vocês não esquecerem. Vou falar mais uma vez, tá certo? As palavras que são terminadas em O e depois do O vem uma consoante, vocês vão acrescentar no final, depois da consoante, um E e um S. Então, as palavras que terminam com O e depois do O vem uma consoante. E também nas palavras que terminam com S, X, SH e CH. Vocês vão acrescentar o ES. Nas palavras que terminam com Y, vocês vão observar a letra que vem antes do Y. Se for uma vogal, depois do Y só vão colocar um S. E se a letra que vier antes do Y, ou se a letra que vier depois, né? Se a letra que vier acompanhando o Y for uma consoante, vocês vão tirar o Y daí do lugar, vão acrescentar um IES, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido e aí vocês vão conseguir completar essa tabela, tá certo? Na próxima página, nós temos aqui alguns exemplos, né? Observe as imagens e complete as frases. Então, aqui nós temos algumas imagens do singular, né? Essas imagens apresentam o singular e o plural. E aí, vocês vão ter que completar essas frases com as palavras corretas. Então, aí nós temos: There is one child. There is one child. There are 5. E vou escrever o plural de child, que é criança, né? Então, vocês vão escrever o plural de child. There is one balloon. There are 10. E vão escrever também a palavra balloon aí no plural. Depois, embaixo, nós temos there is one. E vão escrever a palavra aí que corresponde a esse homem,
que está correndo. There are, e vão escrever também, né? A gente observa 2, então vocês vão escrever o plural da palavrinha que vocês escreverem aí nessa outra figura que só tem um homem correndo. E embaixo nós temos There is one at the party. There is one at the party. Então, o que é que nós temos aí que só tem um aí na festa? E depois, embaixo, vocês vão ter que escrever. Então, aí do lado, vocês têm uma pessoa, né? Uma que está na festa. E ao lado, a gente observa várias. Então, qual é o plural dessa palavra que vocês vão ter que escrever aí que está na festa? Então, vocês vão ter que escrever a frase todinha aí nessa outra frase, nessa outra linha que vocês observam aí embaixo. E por último, vocês terão que encontrar as 10 palavras no plural, certo? Então, aqui nós iremos, vocês irão encontrar 10 palavras, né? Aqui nós temos plural words. Temos algumas palavras aqui que estão no plural. Então, vocês vão escrever as palavras que vocês encontrarem que estão no plural. Vocês vão escrevendo aí ao lado, tá certo? Então, na nossa aula de hoje, a gente encerra aqui, onde a gente aprendeu um pouquinho sobre o plural de algumas palavras, certo? E também como perguntar, né, quantidade de determinada coisa, né? Então, a gente aprendeu como é que a gente faz para perguntar sobre quantidades e aprendemos um pouquinho só do plural de algumas palavras. E aí, na próxima aula, a gente dá continuidade para aprender e reforçar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, eu espero vocês lá, então, na nossa próxima aula. Bye, bye!